Fique de pé um pouquinho, meus queridos. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos. Vou falar a verdade, irmãos. Eu sempre trago um esboço, um papel, tudo rabiscado aqui, né? Mas eu fico com inveja do pastor Samuel, que ele sempre traz um tablet, um esboço bem feitinho, né? Eu disse para minha esposa, eu quase trouxe um Chromebook hoje, um notebook, e aí eu ia pegar o meu esboço e ia botar um durex ali só para fazer de conta que eu estava com o esboço que nem do pastor. Ia ficar fazendo assim, mas é o papel, né? Agora não, agora eu botei no celular, os versículos pelo menos eu botei no celular, tá? Mas eu ia fazer isso, confessei meu pecado, não pratiquei o pecado, não fiz. Eu gostaria de ler um pouquinho com os irmãos e aprender um pouquinho com os irmãos com uma personagem, um nome que é um nome, talvez o nome, acho que eu não tenho, eu fico na dúvida entre nome de homem e mulher, mas provavelmente é o nome que mais já teve e tem pessoas com esse nome na história da humanidade, que é Maria. Eu quero aprender um pouquinho junto com você sobre a Maria, não a mãe de Jesus, né? Que deve ser exaltada, né? Não foi escolhida por acaso para ser a mãe de Jesus. Nós não a veneramos da maneira, por exemplo, né, que os católicos a veneram, mas nós sabemos que ela foi agraciada pelo Senhor dentre todas as mulheres de ser escolhida para ser a mãe de Jesus. Então não há dúvidas que ela não é uma mulher comum, né? Mas hoje não é sobre ela que eu quero aprender junto com vocês. Eu quero falar sobre outra Maria, a Maria irmã de Marta, a Maria irmã de Lázaro, e que eram amigos de Jesus. Amém? Essa família que era amigo de Jesus. E eu gostaria de começar a ler com vocês, então, o primeiro texto. Eu fiquei muito na dúvida em qual texto eu leria primeiro, pela cronologia, não há uma certeza sobre os fatos do que acontece primeiro, né, na narrativa bíblica ali, mas eu decidi então por ler a passagem então, que está lá no livro de, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 10, versículo 38 até 42, que fala um pouquinho então sobre essas duas irmãs, Marta e Maria. Obrigado, Josué. Josué tinha botado aqui no modo dourador. Muito obrigado, Josué, que você botou no frio agora, né? Eu agradeço. Estava bem gostoso aqui, Josué. Josué é meu amigo desde que eu me conheço por gente, por isso que ele fez isso comigo, né? Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu não sei se foi colocado antes ali o tema. A Júlia me pediu o tema. Foi colocado lá? Tá. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, esse é o primeiro texto, Senhor, que o Senhor nos deu a respeito da palavra que o Senhor tem a liberar sobre as nossas vidas, Senhor, nos ensinando um pouquinho com a história dessa família, desses irmãos, Senhor. Pai, tudo que será dito aqui deve ser dito sob, Senhor, a autoridade e a liberdade do Teu Espírito, Senhor. Nenhum outro tipo de sabedoria nos interessa nesse momento, senão a revelação da Tua palavra, Senhor. Que eu possa cumprir o meu papel de mero mensageiro da mensagem que vem de Ti, diretamente para o coração da Tua igreja. Que nós possamos ser, Senhor, ministrados
pela Tua palavra. O Teu Espírito Santo abre o nosso entendimento para recebê-la, entendê-la, Senhor, e frutificar sobre essa palavra que ouviremos nessa noite. Nós oramos e Te agradecemos porque Tu és o Senhor da igreja. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, irmãos, não sei se os irmãos vão falar, obrigado, Manu. O título dessa mensagem, pode sentar, meus queridos. Ia ficar os irmãos ficar de pé, né? O título dessa mensagem que os irmãos da mídia pediram e eu dei para eles é Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Esse é o texto base, então, para nós começarmos a refletir um pouquinho do que Deus tem a nos dizer nessa noite. E eu quero dizer para os irmãos, esse não é um versículo estranho para nós, mas o que me chamou a atenção ao preparar essa mensagem é que eu li a sequência de palavras que falam sobre Marta e Maria e sobre Lázaro, seu irmão, que não é citado nessa passagem, mas é muito provável que ele estivesse presente então nesse momento em que Jesus visita a casa de Marta e Maria, e Lázaro era irmão de Marta e Maria. Lázaro que tinha morrido e voltou à vida por intermédio de Jesus, foi ressuscitado por Jesus. Essa era a casa dessa família que mantinha uma relação estreita de amizade com Jesus. Em outras passagens a gente percebe isso na narrativa bíblica, de que era uma família em vários textos da Bíblia a gente vê Jesus na casa deles. Então, uma família que conhecia Jesus e tinha uma relação de amizade com Jesus. E provavelmente você já ouviu mensagens sobre Marta e sobre Maria, sobre o jeito de Marta, sobre as decisões de Marta, sobre as decisões de Maria. E é possível ver virtudes em Marta, e é possível ver virtudes em Maria, dependendo do ponto de vista que nós quisermos assumir. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa dessa família, de Marta e de Maria, com seus discípulos. Nós sabemos que quando Jesus chegava com seus discípulos, não era uma visita comum. Era uma galerinha de 13 homens, caminhando a pé. Vamos pensar 13 serventes de pedreiro, pode ser essa comparação, que chega para almoçar na tua casa. Obviamente, e mais Lázaro, então vamos pensar que nós teríamos ali pelo menos 14 homens, mais Marta e Maria. E naquela época eu acho que os hábitos alimentares eram um pouquinho diferentes dos nossos, né? Provavelmente não tinha miojo, micro-ondas, não dava para ligar para a tele, né? Vamos ligar para o telecamelo lá, trazer alguma coisa, né? Tele-jumento, sei lá o que tinha naquela época lá. Então, provavelmente, a chegada de Jesus com os seus discípulos, ao mesmo tempo que trazia alegria, trazia uma preocupação em servi-los bem. E esse é o mérito de Marta. A narrativa bíblica fala que quando Jesus, os discípulos, chega, Marta começa, né, a correr para lá e para cá, fazer os preparativos para servi-los. Provavelmente ela tinha boas intenções. Quando você recebia uma visita, era costume então você fazer de tudo para receber bem essa visita e servi-los da melhor forma. E a gente vê atitudes diferentes de Marta e de Maria. E muito a gente já ouviu falar sobre a atitude de cada uma. O que eu quero mostrar para vocês e aprender junto com os irmãos na noite de hoje é, viajando pela palavra, nós percebemos que a atitude de Maria, ao deixar de lado todas as outras coisas que ela tinha para fazer e dar atenção ao que Jesus tinha para falar, a tirar um tempo para estar com Jesus, para ouvir, deixando de lado toda a correria que Marta tinha, e com razão ela tinha coisas para fazer. Isso não foi uma atitude isolada. Maria se acostumou a priorizar Jesus.
E digo mais, Maria priorizou a priorizar um tempo na presença de Jesus. Não bastava ela estar no mesmo lugar onde Jesus estava, ela queria estar perto de Jesus. Ela queria estar ouvindo, conversando com Jesus. Ela queria ouvir cada palavra que ele tinha a dizer. E numa leitura mais superficial, algumas pessoas dizem, tá, mas Maria fez o papel de preguiçosa. Maria estava se fazendo. E a gente poderia fazer essa leitura e fazer essa interpretação se nós não fôssemos para a palavra e percebêssemos que em outras situações Maria fez a mesma coisa. Ela demonstrou que falar, estar perto de Jesus era prioridade na sua vida. Amém? E eu quero, antes de voltar para esse texto, eu quero ler esses outros textos que vão nos mostrar isso aqui. Amém? Então eu gostaria de ler lá no livro de... Vamos ler primeiro o texto lá da ressurreição de Lázaro, que eu acho que a cronologia vai ser por aí. Então, abra comigo lá no livro de João. João capítulo 11, por favor. João capítulo 11. Eu vou ler uma sequência e depois vou pular alguns versículos, tá, irmãos? A narrativa é longa, mas é necessário que a gente leia alguns versículos. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Aqui esclarece a cronologia, pulamos uma, né? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nela não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu e disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Parêntese. Esse Tomé, aí a gente se pergunta o seguinte, né? Um dia a gente pode perguntar para Jesus: a que cargas d'água Jesus chamou Tomé para ser seu discípulo? Alguém já se perguntou? Eu já. Segue. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Obrigado. Obrigado, amor.
Eu sempre quis dizer isso, gente. Eu vejo o pastor elogiar a pastora aqui, né? Vê que eu com inveja do pastor, veja só. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Eu vou ler até aqui. Na sequência, Jesus ressuscita Lázaro, faz um milagre que provoca espanto em toda aquela multidão, e a narrativa nós conhecemos muito bem. O que eu quero chamar a atenção é para aquela parte em que Jesus diz para Marta: vai chamar Maria. E quando Marta fala para Maria: o mestre está te chamando, diz que ela levanta depressa e vai correndo ao encontro do Senhor. Essa é uma das passagens que comprovam que a primeira narrativa que nós lemos, quando Marta está correndo com o trabalho e Maria senta para escutar Jesus, não é uma narrativa isolada. Não é um ato isolado. Maria estava acostumada a querer estar perto de Jesus, a querer ter um momento mais próximo, o possível, de Jesus. Amém? E o último texto, na sequência, que eu quero ler com os irmãos, é o texto que está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 13, versículo 9, que na cronologia ele vem antes da ressurreição de Lázaro. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 200 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E a repreenderam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mesma Maria que ficou sentada escutando Jesus enquanto a irmã estava correndo, né? Preparando almoço. É a mesma Maria que saiu correndo quando soube que Jesus a chamava quando o seu irmão estava morto. Essa é a mesma Maria. Mas essa narrativa, a última que nós lemos, em que Maria derrama
Tem até um louvor, né, que nós cantamos. Eu quebro o vaso de alabastro, né? O perfume, o nardo puro era um perfume caríssimo, que custava o equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador da época. Pesquisando hoje, calculando um dia de trabalho médio de um trabalhador como R$50, pensando assim, né? Então nós teríamos aí R$15 mil no mínimo, que custaria então um frasco, né? Com esse perfume. Esse é o perfume que ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela unge a cabeça de Jesus com esse perfume caríssimo e recebe a crítica de todas as pessoas que estavam ali. Porque as pessoas não sabiam que aquele era um ato profético, que ela estava sendo impulsionada por Deus a preparar o corpo de Jesus, que dali uns dias seria preso, seria crucificado e morreria numa cruz. E era costume da época então passar perfume, óleos aromáticos então nas pessoas que morriam, prepará-las então para sepultá-las. E ela estava fazendo um ato profético, derramando aquele perfume caríssimo no corpo do Senhor. Todas essas narrativas, irmãos, elas servem para mostrar que nós sempre temos escolhas a fazer. E a intenção de ministrar essa palavra e trazer o exemplo dessa família amiga de Jesus, uma família que costumava ter momentos com Jesus, é mostrar que nós sempre temos a opção de fazer escolhas com relação a Cristo. E eu quero voltar para o primeiro texto que nós lemos, que falava do momento em que Jesus chega com os discípulos na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E Maria começa a correr com os preparativos, enquanto isso Marta começa a correr com os preparativos, enquanto isso Maria senta perto de Jesus e fica escutando, fica conversando com Jesus. Quero chamar a atenção que Marta também estava fazendo um trabalho para o Senhor. Ela não estava correndo à toa, não. Ela estava correndo porque Jesus chegou para visitá-la. Tudo que ela estava fazendo era por Jesus e por seus discípulos. Ela estava fazendo um trabalho para o Senhor. Marta não era uma pessoa alheia à pessoa de Jesus Cristo. Não era uma pessoa que ignorava Cristo. Não, muito pelo contrário. Ela queria agradá-lo. Marta, tudo que ela estava fazendo na visita de Jesus era com a intenção de agradar a Cristo. Que eu quero chamar a atenção e que o Senhor quer chamar a minha atenção e a nossa atenção nessa noite é que muitas vezes, na correria, com a boa intenção de trabalhar na obra do Senhor, fazer suas funções na igreja, trabalhar em diversos departamentos, em cumprir o seu ministério, muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e nós esquecemos de uma coisa que é fundamental e muito mais importante que todas as outras coisas. O meu trabalho na igreja, o meu trabalho no reino de Deus, o meu trabalho na casa do Senhor, não importa o quanto eu trabalhe na casa do Senhor, a minha carga de trabalho, trabalhando no reino de Deus, não substitui a minha intimidade com o Senhor. Nós temos aqui o Ministério de Louvor, que teve uma maratona nos últimos dias aí de ensaio, de preparação para diversos eventos. Vão continuar tendo, porque tem as campanhas das 12 noites. Todos os outros departamentos vão entrar em recesso, mas o Ministério de Louvor vai continuar, a mídia vai continuar. Não importa quantos ensaios você tenha na semana, meu querido, não importa quantas horas você se dedique ao teu trabalho, à tua função na casa de Deus, nada substitui o tempo que você passa na presença do Senhor, falando com Ele e ouvindo a sua voz. O trabalho que você faz na igreja
não é justificativa para você não tirar tempo de intimidade com o Senhor. E aqui, embora nós possamos analisar que o que Maria estava fazendo era ouvir o que Jesus tinha para falar, eu quero entender que era mais do que só ouvir o que Jesus tinha que falar. Não é só mais do que ouvir o que Jesus tinha para falar. Era ouvir Jesus, mas também conversar com Ele. E para mim, a lição que eu tenho, o nome disso para mim é oração. Quando eu falo com Jesus e Ele fala comigo, quando há um diálogo entre mim e Jesus, o nome disso para mim é oração. Não importa o que você faça, o quanto que você faça e há quanto tempo você faz, trabalhando para o Senhor, se desgastando no serviço da casa do Senhor, fazendo a tua função, fazendo o teu trabalho, fazendo 2, 3, 4 funções além do teu trabalho secular. Isso não é justificativa para você abandonar o teu momento de intimidade com o Senhor. O que Jesus disse para Marta naquele dia em que ela estava correndo para fazer as coisas para agradar Jesus, ela não estava fazendo por outra razão, ela queria agradar Jesus, ela queria fazer o melhor para Jesus. E ela diz assim: ei, Jesus, eu estou correndo para lá e para cá, por que você não diz para Maria me ajudar? Ela não está me ajudando, estou fazendo tudo sozinho. E quantas vezes nós usamos o tempo que nós temos com Jesus, o tempo que nós temos na presença de Jesus, parece que a gente quer pregar para Jesus. Puxa na memória e pensa se você não fez alguma oração que parece que é você que está querendo ensinar como Jesus deve fazer as coisas. E era isso que Marta estava fazendo. Ela está dizendo: Jesus, se liga. Aí, está se fazendo aí. Manda me ajudar. E o que Jesus respondeu? Deixa eu puxar aqui. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus disse: olha, eu sei que você está correndo por tem muita coisa te preocupando e te inquietando. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que Jesus estava querendo ensinar para mim, através do exemplo de Maria, e o que nós estamos fazendo aqui é profético. Jesus disse que o exemplo de Maria, a história de Maria seria contada durante todas as gerações, quando fosse pregado o Evangelho. Nós estamos cumprindo a profecia que Jesus fez aqui, falando sobre Maria, o exemplo de Maria. O que Jesus estava querendo me ensinar com o exemplo de Maria é que não importa a quantidade de coisas que você faz para Deus, para Jesus, a melhor parte é quando você entra no teu quarto, você fecha a porta, você dobra os joelhos e você diz: Senhor, a minha correria terminou. Agora estou aqui, na tua presença, e eu quero te ouvir. Meu dia foi assim, foi assim, foi assim. Agora eu quero te ouvir. Agora eu tenho umas coisas para falar contigo e eu preciso te ouvir. Nenhum momento, meu querido, pode ser mais importante na sua vida do que o momento que você está a sós com o teu Salvador.
Você pode ser um pregador e por meio da palavra que o Senhor coloca nos teus lábios, milhares de pessoas terem aceitado a Cristo. Nenhum trabalho que você faz substitui o tempo que você precisa ter de intimidade com o Senhor. E eu estou falando numa mensagem autobiográfica para mim. Uma cobrança que o Senhor tem me feito durante esse ano inteiro. E eu já tive um tempo da minha vida de ativismo. Corria para cá, carregava caixa para lá, e ensaio para cá, e madrugada carregando caixa, indo e voltando para congresso, e canta em congresso, toca em congresso, prega em congregação, dirige em congregação, e era quase só. Porque a gente tem a falsa impressão que como a gente passa boa parte da semana na igreja, ok, a minha vida, intimidade com o Senhor. Você não desenvolve intimidade com o Senhor tocando guitarra. Você não se santifica, você não desenvolve intimidade com o Senhor pregando aqui no altar. Você não desenvolve intimidade com o Senhor trabalhando no diaconato. Por mais que você passe horas trabalhando na igreja e tenha boa vontade de fazer o melhor para o Senhor, nada substitui o secreto com o Senhor. Porque senão Jesus, que era o Filho de Deus, ele não precisaria de quando em quando se retirar para um lugar deserto e ficar a sós, passar a noite orando ao Senhor. Porque no ativismo, no dia a dia, você trabalha, você faz o melhor para agradar o Senhor, mas na intimidade, você recebe as instruções. E às vezes a instrução que você vai receber: ei, tu está fazendo muita coisa, você está inquieto, você tem muitas coisas para fazer, você tem boa intenção, eu sei que você quer me agradar, mas só uma coisa me interessa nesse momento: eu estou aqui. Entenda, nada substitui o momento em que Jesus quer ter intimidade com você. E se tem uma coisa que eu tenho sido cobrado, e eu tenho sido cobrado e tenho sido negligente, e estou aqui, como é de costume, confessando. Deus tem me convidado e tem me convocado para mais intimidade. E eu acho que isso é extensivo. Não é para o presbítero Roberto, é para essa geração. Deus tem desejado ter intimidade com essa geração. Porque nessa geração nós temos desafios enormes. Nós temos nós para desatar que não sabemos como desatar. Falamos agora há pouco sobre filhos adolescentes, sobre filhos que estão na escola. Esse é um nó que nós temos que desatar. Como os nossos filhos preservam os valores cristãos nas escolas, em que várias coisas que são consideradas abominações ao Senhor estão naturalizadas. E muitas vezes nós não percebemos. Como que nós vamos desatar este nó de todas as distrações que nós temos? E o que Jesus também falou para Marta é: Marta, você está distraída com tantas outras coisas, preocupada com outras coisas, e você não está percebendo o que é prioridade nesse momento, que é estar comigo, ouvir minha voz. Jesus estava se despedindo, eram os seus últimos dias. E eu ouvi uma vez, isso não fui eu que criei, mas eu ouvi alguém falando
Não era nem um pastor, era um psicólogo falando que as primeiras palavras de um ser humano, elas geram muita expectativa. Quem teve filho, né, tem filho, a primeira palavra, as primeiras palavras, a ansiedade pelas primeiras palavras, vai ser papai, vai ser mamãe, vai ser Dali Grêmio, não. Papai, mamãe, gera uma expectativa. As primeiras palavras de uma pessoa geram uma expectativa. E esse psicólogo falava, e as últimas palavras de alguém também são importantes. Tem que ser valorizada. Quantas vezes, eu me lembro até hoje as últimas palavras da minha mãe, quando foi visitá-la na CTI. Eu nunca vou esquecer a última palavra que eu ouvi. Porque as primeiras e as últimas palavras das pessoas geram uma expectativa e tem um valor, tem uma importância, dificilmente serão esquecidas. E Jesus estava nesse momento em que havia muitas palavras que seriam lembradas como as últimas palavras que eu tive com Jesus. E nós vivemos um tempo que nós estamos vivendo, vamos pensar a expectativa ao contrário. Não são as últimas palavras de Jesus, mas nós estamos vivendo no tempo que se aproxima muito, as últimas palavras que nós não ouviremos diretamente de Jesus. Nós vivemos a expectativa ao contrário. Ali Jesus iria cumprir a promessa e ia cumprir o seu destino e dizer: eu vou morrer. Mas nós vivemos a expectativa da outra promessa. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou, e Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Nós estamos vivendo a ansiedade, o momento, a expectativa de ouvir as primeiras palavras de Jesus no reino dos céus. E eu quero dizer para você, agora eu vou colocar minha esposa na mensagem. Não, agora não é por inveja do pastor, tá? Já invejei o pastor demais hoje. Mas a minha esposa me fez refletir um pouquinho sobre prioridades nessa semana. Minha esposa acho que fazia um pouco mais de um mês, eu acho que ela tinha Instagram, né? Não mais que um mês. E essa semana, eu olhando o Instagram, eu olhei, ela disse assim: procura o meu Instagram aí. Eu procurei, não tinha Instagram. Ela disse: não tem, porque eu excluí. Eu disse: por que tu excluiu? Eu disse: porque eu estava gastando muito tempo. Antes, o tempo que eu dedicava para orar de noite, eu chegava do colégio, ela estava estudando a Bíblia, né, as lições de teologia e estudando a palavra. Ela disse: eu estou gastando várias horas por dia assistindo videozinhos e quando terminam, não sei, não adiantou de nada aquilo ali. E ela excluiu. E eu disse: opa, essa me deu na canela também. E aí eu quero fazer uma pergunta e você que vai responder. O que tem que causado distração? Quais são as distrações que tem feito você não perceber que a oração, a intimidade com Deus é prioridade na sua vida? Tem que ser prioridade. Qual é o nome da distração? Nomeia mentalmente essa distração agora. Você sabe qual é a distração. Pode ser que seja redes sociais. Pode ser que o que rouba várias horas do teu dia seja Instagram. Galera mais jovem, pode ser que seja TikTok e outros similares aí. Pode ser que seja o WhatsApp. Nomeia mentalmente, coloca nome nas distrações. Talvez tem galera que tem uma lista de distrações que está roubando o tempo da oração. Está roubando o tempo de estudar a palavra. Está roubando o tempo de intimidade. E nós não estamos percebendo que Jesus está ali, esperando para ter um tempo a sós com você. Assim como Marta não percebeu, que embora ela tivesse boa intenção, aquele era o momento de aproveitar a intimidade com Jesus. Há muita gente, meu querido, querendo ter o prazer de conhecer Jesus do jeito que você tem oportunidade de conhecer.
mas estão aprisionadas, como muitos de nós fomos aprisionados no passado. Como muitos de nós estavam presos a vícios, estavam presos ao pecado, estavam presos ao adultério, na prisão da prostituição, na prisão das drogas, na prisão da bebida. Muitos de nós vivemos essas prisões sem poder desfrutar da intimidade do Senhor. A palavra que o Senhor traz para você, para mim, nessa noite, é: qual parte você tem escolhido? Todas as outras coisas que tiram o tempo da tua intimidade com o Senhor, mesmo às vezes bem intencionado, mesmo pensando em estar fazendo um serviço para o Senhor, mesmo achando que está fazendo as coisas para agradar o Senhor, eu quero dizer para você, querido, continue tendo desejo no coração de agradar o Senhor, de fazer o melhor para servir ao Senhor, mas nada, absolutamente nada, substitui a tua intimidade com o Senhor. Deus demonstrou isso lá no Jardim do Éden, quando ao final de cada dia, Ele visitava Adão e Eva, e Ele tinha intimidade, Ele conversava, Ele falava e Adão e Eva falavam com eles também. Ele tinha relacionamento. Nós não desenvolvemos relacionamento sem intimidade. Nós desenvolvemos relacionamentos superficiais. Para que você realmente desenvolva um relacionamento profundo com alguém, você precisa conversar, você precisa ouvir e precisa falar, você precisa conhecer profundamente a pessoa com quem você tem um relacionamento. Amém? Minha esposa está me ensinando a não gritar com os irmãos. Eu estou deixando para a Júlia, estou passando o cajado. Apontar o dedo, né? Exortação. Meus queridos, curva a sua cabeça. O que Deus está dizendo para você que teve talvez uma semana bem difícil, é que Ele está com saudade de você. E aí eu quero que você pense uma pergunta para você ficar e responder para você. O que faz você ter mais intimidade com o Senhor? Em que circunstância da tua vida você tem recorrido ao Senhor? O que precisa acontecer com você para você ter mais tempo com o Senhor? Será que tem que vir muitas dificuldades sobre a sua vida para que você lembre que dá para orar de madrugada, quando o dia foi muito corrido? Que dá para tirar um tempo do teu almoço e dizer: eu vou comer em 15 minutos, mas eu vou tirar meia hora na presença do Senhor? Será que dá para diminuir as 2 horas que você gasta com o Instagram para 1 hora? Para você parar de dizer que não tem tempo de orar? Será que não dá para excluir aquele aplicativo que tem feito você pecar e te afastado mais e feito você ter vergonha de estar na presença do Senhor? A palavra que veio nessa noite, o título dessa palavra e o desejo do coração de Jesus é: faça a boa escolha. Identifique as distrações que têm roubado o tempo de intimidade, a tua intimidade com o Senhor. Nomeie essas distrações, porque quando nós nomeamos,
nós paramos de dizer, tem algumas coisas. Não, são coisas específicas. Você sabe o nome, você sabe quando ela rouba o teu tempo, e ela rouba a tua intimidade e a tua comunhão com o Senhor. Nomeie. Nós vamos orar neste momento, fique com a sua cabeça curvada. E nesse momento você vai pensar o nome ou os nomes dessas distrações que tem roubado a tua intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós vamos colocar isso em oração, na presença do Senhor. Eu gostaria que aqueles que quisessem, na noite de hoje, assumissem um compromisso com você e com Jesus. E Jesus não precisasse ter saudade de você. Que nessa semana Jesus possa diminuir muito essa saudade que Ele sente de você estar em oração e de ter intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos à Tua palavra, Senhor. É uma palavra que nos coloca diante, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas distrações. É uma palavra que nos faz lembrar de que as distrações sempre existiram e que no final das contas nós sempre temos a escolha. Podemos escolher tantas coisas que muitas vezes nós usamos como pretexto para dizer que estamos trabalhando para o Senhor. Podemos trabalhar para o Senhor e sermos estranhos, Senhor. Jesus nos ensinou e nos alertou que no dia do julgamento muitos dirão: eu curei enfermos em Teu nome, eu preguei em Teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. É possível trabalharmos muito para o Senhor e sermos estranhos. E nós não queremos isso, Senhor. Não desejamos isso para essa congregação, para esses irmãos que estão aqui. Quem sabe no nosso meio há irmãos que há muitos anos perderam a intimidade que já tiveram com o Senhor, porque circunstâncias da vida, porque se afastaram por causa do pecado, ou por causa de tristezas. Quem sabe, Senhor, alguma tragédia familiar, alguma tragédia pessoal o fez questionar se realmente o Senhor nos ama. Mas que Espírito Santo, Tu possa estar colocando a convicção no coração desses irmãos, dessas irmãs, do quanto são amados pelo Senhor e o quanto o Senhor deseja intimidade com a sua igreja. Que possamos nessa semana, Senhor, desenvolver a intimidade contigo e entender, Senhor, que nenhuma distração pode justificar, Senhor, pode roubar o tempo que temos na Tua presença. Que essa semana seja uma semana, Senhor, de renovação espiritual na minha vida e na vida da Tua igreja. Que essa semana seja uma semana de descobertas espirituais que só descobrimos quando temos intimidade, Senhor. Que essa seja uma semana que possamos ouvir coisas que não imaginávamos, porque é cumprimento da Tua palavra. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. E essa palavra é profética, Senhor. Nós lembramos hoje a história de Maria, conforme Jesus disse que aconteceria. E Jesus disse que ela seria lembrada para que acontecesse o que vai acontecer na minha vida e na vida desses irmãos.
que vão escolher a melhor parte nessa semana, que vão ter a opção de escolher entre outras coisas e um tempo de intimidade com o Senhor. Escolherão um tempo de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós escolheremos a melhor parte nessa semana. Amém, Senhor. Amém.